bom estar aqui com você hoje. Hoje, juntos, vamos refletir sobre uma passagem do Senhor Jesus. Vamos fazer a nossa prece? Senhor Jesus, te agradecemos a oportunidade da reflexão. Pedimos, Senhor, a tua permissão para começarmos esse momento. Agradecemos também a Teresa d'Ávila, Francisco de Assis, Rafael Ubirajara, por estarem junto conosco nessa caminhada de felicidade e de busca de melhores escolhas. Muito obrigada por esse momento, graças a Deus. Hoje nós iremos refletir sobre o capítulo 8, item 1 e 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo tem o título de Bem-aventurados que têm puro coração. E esses dois itens nos trazem: deixai vir a mim os pequeninos. E fala assim: bem-aventurados os que têm puro coração, porque eles verão a Deus. Então, apresentaram-lhe algumas crianças para que ele as tocasse. E como seus discípulos repelissem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus ficou muito desgostoso e lhes disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a eles. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino do céu como uma criança, não entrará nele. E abraçando-as, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Companheiros, vamos refletir em duas posições diante dessa parábola. Nós somos também crianças espirituais, ainda pequeninos, porque Jesus fala pequeninos. E pequeninos somos todos nós que estamos no processo de aprendizagem do Evangelho do Senhor Jesus. E aí, eu gostaria que vocês se respondessem: o que tem te impedido de chegar junto ao coração de Jesus? Quais são os impedimentos que têm sido apresentados a você que têm dificultado você chegar até o coração do Senhor Jesus? Às vezes é a nossa desorganização que dificulta que a gente tenha um tempo separado para levar até Jesus o nosso coração e se permitir abençoar, se permitir ser acolhido. Às vezes são as nossas consciências de culpa que nos afastam de Deus que perdoa, que ama e que quer que a gente siga em frente, que sabe que como seus filhos nós também conseguiremos um dia chegar à evolução, à perfeição, à felicidade inalterável. Então gostaria, meu companheiro, minha companheira, que vocês refletissem. O que te impede hoje de chegar até o coração de Jesus? O que tem dificultado que isso seja constante, chegar até o coração de Jesus? E ao identificar o que te impede, vamos traçar estratégias para vencer. Ou mesmo levar até Jesus, dizendo a Ele: Senhor, isso tem me dificultado chegar até Ti, me ajuda. E sem dúvida, as ajudas virão de vários lugares. Aí nós também podemos refletir de uma outra forma, falando da infância material. E para isso, a história da nossa patronessa, Teresa d'Ávila, nos ajuda muito nesse processo de entendimento. Teresa d'Ávila traz no livro da vida que seus pais eram virtuosos e desde muito cedo apresentaram ela as verdades espirituais. Que ela pequenina, sua mãe já lhe mostrava o valor da oração. Seu pai, que era um homem exemplar, tratava todos, principalmente subordinados, com muita gentileza, com muita humanidade. Inclusive ela traz que na casa dela não haviam escravos e que uma vez havia uma escrava que era do seu tio, que estava na sua casa, meio como um empréstimo, mas que o pai tratava essa escrava como uma filha, porque ele não conseguia admitir que seres humanos não fossem livres. Olha o exemplo, a força do exemplo. E seu pai dava exemplo de muitas coisas, de caridade, de bondade.
Teresa d'Ávila, ainda pequena, tinha desejo no seu coração de servir a Jesus. Tanto ela como o irmão, que era de uma idade mais próxima dela, estavam sempre tentando achar um jeito de viver martírios para Deus, que era uma coisa comum naquela época, que simbolizava o amor a Deus. E Teresa d'Ávila, pequenina ainda, já buscava fazer caridade com o que ela tinha. Mas tudo isso porque muitas vezes a sua mente de criança era regada com as histórias dos santos, das santas, ou seja, histórias de pessoas que viveram a fé, que viveram as dificuldades da vida, mas mantiveram-se de pé, com fé. Então, meus irmãos, vamos refletir. Com as crianças que estão à nossa volta, o que temos alimentado a mente das nossas crianças? Quais os exemplos que nós temos sido para essas crianças? Seja se você é um tio, uma tia, um professor, uma professora, uma servente, seja o que você seja, pai e mãe. Com o que temos alimentado a mente dos nossos pequeninos e a nossa? Porque somos também pequeninos. E quantas vezes entregamos as nossas mentes a momentos que poderiam estar sendo regados pelos exemplos de pessoas que viveram com fé, pessoas que viveram a lei de Deus. E também poderíamos estar engrandecendo a nossa mente, o nosso coração, estudando o Evangelho do Senhor Jesus, buscando as coisas melhores que Ele nos traz. Mas existe um detalhe que é muitíssimo importante. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 383, ele fala que o período melhor para que a gente possa renovar a mente das crianças, que possa renovar a mente, é a infância. Porque é ali que nós, espíritos imortais, quando retornamos à carne, podemos ter uma renovação de ideias, de ideais, através do Evangelho do Senhor Jesus. Mas para isso precisamos ser apresentados. Desejamos uma sociedade nova, com homens melhores, com pessoas melhores. Mas essa sociedade nova, ela só vai ser possível se desde a infância a gente mostrar a importância e o valor das lições, das verdades, dos valores que o Evangelho do Senhor Jesus nos traz. De que adiantará ser um grande profissional, mas não ser ético? Ser um grande profissional, mas não ser humano? De que vai valer todo o dinheiro do mundo se a sua alma se perder na inveja, na corrupção? Então Jesus traz para a gente verdades seguras que irão renovar a sociedade. E essa renovação começa nos nossos lares, nos encontros que nós temos com cada uma das crianças que chegam até nós. Então, meus irmãos, não percamos a oportunidade de apresentar a Jesus, de apresentar uma criança a Jesus, de mostrar para ela como é bom ter um amigo fiel, o Senhor das nossas vidas, que será um amigo para todos os momentos, felizes e infelizes. Isso é tão interessante e verdadeiro que Teresa d'Ávila, aos 12 anos, a sua mãezinha desencarna. E aí ela vai buscar em oração o coração de Nossa Senhora, solicitando a ela que seja a mãe dela na Terra, já que a mãe biológica havia partido para o plano espiritual. Mas Teresa só conseguiu fazer esse caminho porque ela conhecia, ela foi apresentada ao caminho da oração pela sua mãezinha querida. Então, no momento de grande dor e angústia, ela sabia onde buscar, porque ela estava enriquecida dos tesouros que a traça não rói e que a ferrugem não corrói. Então, meus irmãos, lembremos que a reencarnação é a oportunidade da gente se aproximar mais de Deus. E na função daqueles que chegaram primeiro, antes desses espíritos que estão retornando à carne, que sejamos nós a apresentar a eles as verdades eternas do Senhor Jesus. Não percamos tempo. Vários estudos já comprovam que as crianças que são apresentadas ao Evangelho, a uma religião
quando são pequenas, que isso faz grande diferença na fase adulta, nas suas escolhas. Aquilo que a gente planta lá na infância vai florescer na fase adulta. Então pensemos, os profissionais que hoje nós vemos na sociedade, qual é a sociedade que nós queremos ver para o futuro? E como somos reencarnacionistas, sabemos que encontraremos a semente que estamos deixando. Então que você deixe as melhores sementes, a semente do Cristo, porque Ele é o jardineiro fiel que vai regar essa semente e fazer florescer. Meus irmãos, vocês já pensaram que daqui a 200 anos a criancinha de hoje vai ser um bisavô, que talvez seja o seu bisavô? Já pensou se nessa família você cultivar os valores da cooperação, do amor ao próximo, da caridade, do respeito? Daqui a 200 anos você vai encontrar isso, que vai nos ajudar no processo para caminhar para a felicidade inalterável. Então que a gente pense bem em investir nisso, em apresentar Jesus para as nossas crianças, em mostrar que junto deles, junto de Jesus e dos benfeitores espirituais, é um lugar seguro e agradável. O quanto Jesus nos ama e nos aceita do jeitinho que somos, porque Ele sabe que seremos muito mais, segundo a lei de Deus. A sociedade precisa de homens novos, homens e mulheres moldados à luz do Evangelho de Jesus. Mas como eles poderão fazer diferente, fazer como o Evangelho nos fala, se quando chegarem na fase adulta não tiverem a base segura do Evangelho? Talvez você pense, mas quando crescer ele escolhe a religião, quando ele crescer ele vê como vai ser. Porém, quando ele cresce, o Espírito já tomou posse do que ele trazia consigo. E se não houver nada para contrapor, ele repetirá talvez os mesmos erros. E aí serão novas dores acumuladas sobre outras dores. Porém, se a gente apresentar o Evangelho de Jesus, se a gente apresentar Jesus para as nossas crianças o quanto antes, quando chegar à fase adulta e essa criança se deparar com as escolhas, tomando posse de tudo aquilo que traz como espírito imortal, encontrará Jesus abençoando ela. E aí ela poderá ter o material para fazer novas escolhas, mais felizes para ela enquanto espírito mortal e, consequentemente, para a nossa sociedade. Vamos investir na evangelização, vamos investir no exemplo. O processo de educação é o processo de renovação, porque nesse processo é importante que sejamos o exemplo. E para buscar seu exemplo, a gente vai ter que ir até Jesus, pedir para que Ele nos abençoe e nos ajude a também nos renovar, para que a gente possa ajudar esses espíritos que chegam e agora estão na condição da infância, ajudar para que esses espíritos também se renovem, possamos todos viver o reino de Deus aqui na Terra. Meus irmãos, obrigado pela oportunidade de reflexão, todos nós juntos, e que a gente tenha coragem de se renovar para ajudar nesse processo de renovação, de escolhas mais felizes. Muito obrigada por essa oportunidade dessa noite de estarmos aqui juntos, nos comprometendo com Jesus a sermos melhores para ajudar outros que estão chegando a também serem melhores e assim vivermos o Evangelho de Jesus. Muito obrigada por essa oportunidade, Senhor. Vamos à nossa prece? Senhor Jesus, obrigada por essa oportunidade de refletir. Ajuda-nos, Senhor, a nos renovar, a encontrar no Teu Evangelho a nossa base segura. Obrigada, Jesus, por nos aceitar como somos, pois temos a certeza que o Teu amor nos levará a crescer muito mais. Obrigada aos benfeitores do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, que eles também nos ajudam em Teu nome, Senhor Jesus, a caminhar no bem. Muito obrigada, que assim seja, graças a Deus.